Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão participando da Semana Acadêmica da Universidade Estadual de Londrina, a Química Tauon, os desafios e as possibilidades da era da pós-pandemia. Eu vou falar para vocês sobre mídia e escola, da divulgação séria às informações deturpadas. Eu sou a professora Márcia Borim da Cunha e falo com vocês da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Toledo. Eu sou professora do curso de Química da UniOeste, da Química Licenciatura, e também atuo no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática, e também coordenadora do Núcleo de Ensino de Ciências aqui de Toledo. Então, é um prazer, de início, agradeço o convite feito pelos organizadores da Semana Acadêmica, e eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês, apesar de ser uma interação não direta, mas a ideia é trazer para vocês algumas perspectivas sobre a divulgação da ciência. Tá? A gente tem, então, na divulgação da ciência, alguns elementos importantes e alguns deles com algum tipo de agravamento por conta do nosso tempo de pandemia e, consequentemente, o isolamento social e também alguns problemas que nós já tínhamos na forma como se divulgava a ciência, eles passam por momentos difíceis quando a gente tem interferência de notícias ou informações deturpadas sobre ciência. Então, eu vou falar um pouco com você sobre isso, e a ideia é como e com quais ferramentas nós podemos utilizar esses elementos da divulgação da ciência e também das informações deturpadas para atividades em sala de aula, em aulas de química. Então, para início, nós precisamos definir o que é a divulgação científica ou divulgação da ciência, popularização científica ou vulgarização científica. Eu sempre trago esse conceito muito básico, mas que é necessário por conta de que muitas pessoas acabam entendendo que quando a gente fala em divulgação da ciência, a gente está falando na divulgação aquela feita nos eventos científicos e onde o público que vai assistir essa divulgação ou que vai ler os artigos produzidos é um público também que pertence ao campo da ciência. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que hoje, nessa fala, eu vou trazer elementos da divulgação científica, que é um termo utilizado para quem pesquisa o assunto, e que ela é um termo que remete a processos pelos quais a ciência é apresentada ao público em geral. Também podemos chamar isso de popularização científica ou vulgarização científica. Eu posso dizer para vocês que o termo divulgação científica, ele é mais utilizado, né? Nós utilizamos bastante para quem faz pesquisa em ensino, em educação. Quando o termo é popularização científica, isso vai aparecer às vezes em documentos de editais de governo, eles costumam utilizar mais o termo popularização da ciência. E vulgarização da ciência é muito pouco usado no Brasil, pouquíssimo, porque apesar de ser um termo utilizado na Europa e inclusive em Portugal, para nós brasileiros ele é um termo que vulgar, ele tem uma conotação de algo inferior, né? E não é nesse sentido. Trazer a ciência para o público em geral não é de maneira nenhuma tornar esse conhecimento vulgarizado, mas é ter como um público-alvo pessoas que podem tanto conhecer muito da ciência quanto aquelas pessoas que têm um conhecimento mínimo ou nenhum sobre ciência. Então, estamos falando de um processo pelo qual a ciência é apresentada ao público em geral. Então, é um público diverso, amplo e nem sempre qualificado para determinados assuntos. Bom, mas a gente pode se perguntar onde que a gente divulga a ciência, como e por que divulgar a ciência. Né? Então, eu vou começar
mostrando para vocês, ou apresentando alguns elementos, de que a ciência ela é apresentada, então, ao público por meio de veículos de comunicação e mídias digitais. E, basicamente, a gente pode divulgar a ciência por meio do que a gente está chamando aqui de divulgação científica, onde se utilizam museus, livros, manuais, revistas, meios de comunicação em massa, como TV e rádio. Esse, então, é um processo de divulgar a ciência. Então, imagine que isso é um processo amplo. Eu, por exemplo, tenho várias ações de divulgação científica. Então, eu sou uma divulgadora científica. Então, eu tenho ações de divulgação da ciência. Então, eu posso me considerar como uma divulgadora científica. Mas a gente tem, dentro desse contexto, né, de transpor a ciência para o público em geral, a gente tem o jornalismo científico. No jornalismo científico, ele é caracterizado por aquele tipo de informação, de matéria, de notícia, que vai ser vinculada nos meios de comunicação de massa e é feita por jornalistas. A divulgação científica, ela tanto pode ser feita por jornalistas, como pelo próprio cientista, ou por outras pessoas que estudam e se interessam pelo tema, certo? Então, a gente tem uma diferenciação aqui, então, de como se divulga isso, né? Em que lugares isso vai acontecer. Porque dependendo do lugar, né, onde essa comunicação chega, eu vou atingir um determinado público. Mas sempre deixando claro que tanto a divulgação da ciência quanto o jornalismo científico, ele está constituído e preparado para atender a população em geral, o público em geral, que nem sempre conhece ciência. Eu posso divulgar isso na forma de textos escritos, os podcasts que atualmente estão em alta, né? Estão sendo amplamente utilizados, vídeos, enfim, eu tenho formas diferentes de fazer esses textos, os podcasts e os vídeos. E outras formas que a gente pode utilizar, por exemplo, em exposições, em museus, né? Em revistas, cada local onde a gente vai divulgar a ciência tem também uma forma diferente de fazer essa divulgação. Então, a ciência, para ser divulgada para o grande público, ela passa por um processo de autoração. Então, divulgar ciência para o público não é pegar o resumo de uma pesquisa científica e colocar isso num veículo de comunicação e transformar esse um elemento que vai chegar ao público. Não, há toda uma reformulação, e se vocês lembrarem um pouco das aulas de língua portuguesa, vocês vão lembrar que lá se estuda, né, os gêneros do discurso. E é nesse caminho, então, que a gente vai dizer que a popularização da ciência e aquilo que é trazido para a população de ciência é um processo de alteração de gênero discursivo. Ou seja, eu tenho um gênero da ciência e eu tenho um gênero que se chama o discurso da divulgação científica. Então, nessa nova forma, eu tenho que acrescentar elementos, colocar outros. Então, eu tenho todo um processo diferente daquele que é constituído pela própria ciência. E aí a gente pode dizer, de maneira geral, que são textos e formatos bem diferentes daqueles que são utilizados pelos cientistas. Então, o jornalismo científico, por exemplo, ele tem uma forma de trazer isso para o público muito diferente daquela que o cientista faz quando ele fala para os seus pares e quando ele faz, né, escreve um artigo científico. Para contextualizar aqui e para lembrar, né, acho que muitos dos que estão assistindo têm conhecimento disso, mas é só para a gente comparar um pouco. Um texto científico, ele tem, em geral, uma estrutura básica. Ela pode variar um pouco, mas esses elementos que estão aqui na apresentação, eles são elementos comuns à divulgação, a divulgação da ciência para os pesquisadores, ou seja, o processo de disseminação da ciência para cientistas. Então, nesse texto científico, não o texto de divulgação científica, eu tenho um formato. Ele inicia com o título, depois tem os autores e suas respectivas filiações, quer dizer, onde se fez a pesquisa, qual a instituição, qual o local. Eu tenho um resumo, em geral, os resumos são feitos na língua portuguesa e em inglês.
e dependendo da revista e do local que isso vai ser publicado, pode ter textos em francês, em espanhol, em italiano, enfim. Mas, basicamente, no contexto do Brasil, a gente tem o resumo em português e inglês e também, muitas vezes, né, o título nas duas línguas. Isso facilita com que o acesso a esse material seja feito fora do país. As palavras-chave, que em geral são 3 a 5 palavras-chave, que devem caracterizar o conteúdo desse artigo, desse texto científico. E aí eu tenho uma introdução do trabalho, eu tenho a descrição dos materiais e métodos empregados na pesquisa, eu vou apresentar os resultados, vou discutir esses resultados, às vezes em conjunto com o resultado já há discussão, e outras vezes há um tópico separado. Eu apresento as conclusões da pesquisa e, na sequência, as listas de referências bibliográficas, né, uma lista daqueles elementos que aparecem no texto, que foram referência para aquele trabalho. E, por último, né, quando houver, a parte de agradecimentos, que é onde se agradece as instituições e os órgãos de fomento que, né, financiaram determinada pesquisa. Então, basicamente, um texto científico tem essa estrutura básica. Vai variar um pouco, dependendo do veículo, né, da revista que aceita esse trabalho para publicação, mas basicamente é isso. Mas vamos lá. E o jornalismo científico tem uma estrutura? No jornalismo científico, nos meios que a gente divulga a ciência para o público, essa estrutura não é rígida. É claro que o jornalista científico ele tem um certo padrão, né, de constituição desse texto, desse discurso. Mas esse padrão não tem uma regra rígida. No que se baseia o jornalista que vai falar sobre ciência? Ele vai pensar quem produz o texto, né, quem é que está produzindo. É o cientista que está escrevendo para o jornalista que vai transferir esse conhecimento, ou é um jornalista que fez uma entrevista com o cientista e está transferindo. Então, quem está produzindo esse material, para quem se produz, né? Qual o público da minha revista, qual o público do meu jornal, do meu blog, enfim, do veículo que isso vai ser disponibilizado. Então, sempre vai olhar esse público, né? Qual o interesse desse público, porque no jornalismo científico a gente tem que considerar que uma mídia, uma grande mídia, ela quer vender a sua informação, né? Então, é preciso olhar para quem que está lendo isso, para quem que está assistindo aquele programa. E assim, com que finalidade isso vai acontecer, né? Apesar dessa liberdade da escrita da ciência, o autor, né, no caso aqui um jornalista, ele apresenta uma tese, quer dizer, uma proposição e procura fundamentá-la em provas ou evidências, né? E isso ele usa ferramentas de comparação de resultados, de dados estatísticos. Às vezes ele tem uma informação, por exemplo, de uma nova vacina, como a gente vivenciou muito isso no ano de 2020, e aí ele vai entrevistar uma pessoa que fala sobre o assunto para entender um pouco mais daquela matéria que ele leu, né, e que chegou às mãos dele pelos locais onde se dissemina a ciência. Então, vejam que, ao contrário do texto que o cientista propõe para falar para os seus pares, para os cientistas, o jornalista científico tem uma outra forma de escrever, ou seja, é um gênero diferente. Então, divulgar a ciência não é fazer um resumo daquilo que o cientista obteve e levar para o público. Não, existem ferramentas, existem modos de se fazer isso. Quem faz isso, né, o trabalho dessa transposição, ela é feita pelo jornalista. É claro que o próprio cientista pode fazer isso. E é sempre uma discussão entre quem divulga a ciência. É melhor que o jornalista divulgue a ciência ou que o cientista faça esse processo de levar à população o conhecimento científico. E essa é uma discussão que não tem um fim, um resultado. Por quê? Essa equação não fecha. Por que não fecha? Porque o cientista entende muito bem daquilo que ele fez, mas ele não tem uma linguagem própria para levar isso para a população.
Por outro lado, o jornalista científico nem sempre tem um conhecimento de ciência, ele pode até ter, né? Mas nem sempre ele tem conhecimento de ciência, ou se tem, não é um conhecimento aprofundado, mas por outro lado, ele domina todas as ferramentas e técnicas que promovem, então, ações que possibilitam que essa informação ela chegue de uma maneira mais palatável ao grande público. Então, é uma discussão que não tem, né, não tem um resultado, mas é uma reflexão que a gente faz sempre. Qual é o melhor caminho? O cientista divulgar o seu próprio conhecimento ou o jornalista? Eu não vou colocar aqui para vocês a minha opinião, porque eu acho que é um momento de reflexão e acho que cada um de vocês pode propor, né, argumentos que justifiquem cada um. Então, nesse caminho, onde que se divulga a ciência? Eu vou falar aqui de modo geral, tanto na escola quanto fora. Essa primeira imagem é um teatro científico feito aqui pelo nosso grupo. Então, eu posso fazer divulgação da ciência em espaços, inclusive dentro da universidade ou dentro das escolas, e eu estou chamando isso de divulgação da ciência. É uma maneira de divulgar a ciência, porque eu vou trazer outros temas que não são conteúdo, mas são temas importantes para ser apresentados. Eu posso divulgar na internet, a gente tem esses canais, né, na internet que divulgam a ciência. Esse canal aqui possivelmente vocês conheçam muito bem, que é o canal do Manual do Mundo no YouTube, que está há anos aí divulgando a ciência. Eu posso divulgar em projetos de extensão, como esse que eu coloquei a imagem aqui, que é o nosso projeto aqui de Química para as Crianças, o Com Química das Crianças. Eu posso divulgar ciência em filmes ou documentários, tá? Eu posso divulgar ciência em web rádio, esse exemplo da web rádio do oxigênio. Eu posso ainda mostrar a ciência a partir de exposições temáticas, né? Então, essa foto também é de uma exposição que nós realizamos aqui no ano de 2019 sobre a tabela periódica. Não termina aí, né? Eu posso divulgar a ciência na praça, na televisão, eu posso divulgar no museu, né, um centro de ciência, eu posso divulgar nas revistas, eu posso divulgar isso em feiras de ciências na escola ou feiras municipais, estaduais de ciência. Eu posso divulgar a ciência por meio de podcasts. Essa imagenzinha aqui é do nosso podcast Ciências em Historinhas, que são ciências para crianças. Eu posso divulgar em jornais, certo? Então, assim, é diferente, e cada dia pode surgir novas formas, né, de divulgar ciência. Por exemplo, os podcasts são muito recentes, a gente não tinha essa ferramenta de divulgação. Hoje em dia a gente encontra canais que se destinam a falar sobre ciência e divulgar a ciência. Então, não é algo fechado, é algo que a gente vai modificando e vai se adequando. Essa experiência, por exemplo, na praça, nós fizemos em 2019, aqui em Toledo, exposições de ciência, né, mostrando a química na praça e de outros cursos também. Eu já fiz atividades no shopping. Então, onde se divulga é onde tiver público, onde estiver a população, onde estiver o público em geral. Bom, mas por que divulgar ciência, né? Então, é sempre uma pergunta do tipo, necessitamos divulgar ciência? A gente pode dizer que, de maneira geral, é importante divulgar ciência porque, especialmente no Brasil, as pesquisas, elas vêm de financiamento público. Claro, né, gente, quando há financiamento público, nós temos muitas pesquisas que não têm financiamento e tivemos, atualmente, muitos cortes das pesquisas. Mas, em geral, as pesquisas feitas nas universidades, que são nossos centros de pesquisa, eles são feitos a partir do recurso público. A Bagli, ele tem isso, né, essa classificação aqui, que é de 1996, então não é nada recente, mas ele é uma das pessoas que traz essa ideia de mais esquematizada de por que divulgar ciência.
E aí tem 3 características principais. Tem uma abrangência cívica, uma abrangência educacional e também de mobilização popular. Quando a gente vai falar numa abrangência cívica, a gente está falando da concepção mais simples, né, de por que divulgar a ciência. Então, porque ela desempenha, então, um papel na opinião pública dos impactos da ciência e da tecnologia na sociedade. Então, há uma necessidade cívica da gente mostrar quais são os impactos da ciência e tecnologia na cidade, na região, no mundo. Então, por isso, essa abrangência ela é a mais comum, né? E básica aqui para a gente falar, porque ela envolve opinião pública. Tá? E isso também é feito por jornais, revistas, documentários, enfim, conversas, exposições. Muito disso a gente faz aqui, que é esse papel cívico da divulgação científica. Eu posso ter um papel educacional, né? A divulgação científica tem um papel educacional também, que é uma ideia de fomentar a construção dos conhecimentos do processo científico e sua lógica entre estudantes com o intuito de esclarecer e desvendar e descrever fenômeno científico comprovado ou refutado por diferentes pesquisadores. Nesse ponto, essa abrangência educacional, ela se confunde um pouco com a ideia da educação científica, tá? E que está relacionada, então, às práticas que as ciências podem ser realizadas. E aí eu tenho a questão dos museus, dos centros de ciências e das feiras. Então, principalmente no Brasil, os centros de ciências e os museus e as feiras, eles estão muito atrelados à questão educacional, muito ligados à escola. Em outros países, isso não é exatamente desse modo, né? Existe uma cultura também de visita em museus e centros de ciência que não necessariamente é o público da escola. É o público da escola, mas também é a população em geral. Tem a questão da mobilização popular, que é fomentar, né, a participação do público na formação e defesa de políticas públicas. Então, assim, há decisões que devem ser tomadas e que se a população não conhece ciência minimamente, ela não consegue tomar, né? Então, a gente pode aqui citar, né, ele já citava isso no trabalho dele, alternativas de produção energética, seleção e uso de insumos agrícolas, estratégias de realização de vacinação em massa, enfim, outros. Então, se a população não conhece a ciência, minimamente não entende essa ciência, não temos, então, como ter essa mobilização popular e nem tomar decisões particulares e coletivas. Bom, eu vou, como tema de hoje, da fala de hoje, eu falar da divulgação séria aos problemas e depois ir para a escola, eu vou mostrar para vocês essa revista que eu particularmente posso afirmar com todo o trabalho que eu já fiz, que as publicações da revista Ciência Hoje, elas são publicações que têm uma qualidade muito boa. É claro, ela tem um público um pouco mais restrito, né? Não é do tipo uma revista tipo super interessante que um adolescente vai ler, mas ela traz consistência nas apresentações sem deixar de ser uma revista de divulgação científica. Então, ela faz uma divulgação científica séria. Isso não quer dizer que a gente não possa encontrar bons artigos na Galileu, na Super Interessante, na Científica América, mas se eu tiver que dar um exemplo de uma divulgação científica séria, eu vou trazer o exemplo da Ciência Hoje, que também é uma revista totalmente brasileira, ao contrário das outras, né, que não são produções exclusivamente nacionais, que elas circulam no mundo inteiro com outras versões, e que essa divulgação aqui, ela é feita para o público em geral, mas ela passa também por revisões e o corpo editorial dessa revista é um corpo formado por pessoas que compreendem a ciência e que estão com o pé dentro da ciência. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês dessa matéria, quando toda a química será verde? Né? Uma pergunta.
Então, é um artigo, esse artigo tem na internet, como tem muita imagem, vou dizer para vocês que tem cerca de 8 páginas, então não é qualquer pessoa que vai ler 8 páginas, a não ser que o artigo interesse a ela. Então, eles começam trazendo as consequências do aumento da frequência e intensidade de variações climáticas provocadas por aquecimento global são claras, evidências de que grandes mudanças no mundo ainda poderão vir. Cabe à comunidade científica. Então, vejam assim, qual é o formato dessa divulgação? Ele já traz uma proposição, né? Ele já traz a ideia de que, bom, já existe mudança climática, nós não vamos discutir se existe ou não mudança climática, nem vamos ficar conjecturando aqui se há aquecimento global ou não, mas ele vai trazer a matéria com base em pressupostos científicos e vai trabalhar isso com o viés da ciência. Tá? Então, né, não dá para ler toda a matéria, mas se vocês tiverem que buscar um material confiável, um material de uma boa divulgação, eu recomendo a revista Ciência Hoje. Ela tem assinatura online e também algumas matérias são abertas. Tá? Essa aqui, por exemplo, está aberta. E aí a gente vai para o problema de algumas informações deturpadas. Tá? Essa publicação é da revista Super Interessante, e isso não quer dizer que na Super Interessante não tenhamos boas matérias, existem coisas boas, mas por vezes há um certo... uma popularização muito rasa da ciência, né? Então, assim, como se acrescentam muitos elementos para deixar esse texto mais tranquilo de leitura, né, pelos jovens, isso acaba deixando ele vazio, né? Vazio em termos científicos. Então, é nesse sentido que eu coloco aqui o exemplo dessa matéria. Então, vejam que a matéria tem como título Como o Sol pega fogo se não há oxigênio no espaço. Vocês viram que as duas matérias começam com uma pergunta, não necessariamente é sempre assim, né? Mas aqui no meu exemplo tem duas matérias que começam uma pergunta. E aí na linha abaixo do título diz assim, simples assim, o Sol ele não pega fogo, né? O calor da estrela, Então assim, a gente já começa problematizando esse título. Como o Sol pega fogo se não há oxigênio no espaço? E na linha de baixo diz, ó, simples assim, ele não pega fogo. Então, para que constituir um título de uma matéria em que na linha abaixo você vai desmentir? Então, vejam que eu estou falando para vocês que não é que o tema a ser discutido não seja relevante, mas o problema é como trabalhar isso. Tá? Então, você acaba deturpando uma ideia. E aí, se a gente for ler o texto, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa crítica. O autor começa: o calor do Sol não tem nada a ver com o fogo que conhecemos, o processo de combustão. Vale dizer, é raríssimo fora da Terra, já que os demais planetas não têm atmosferas com oxigênio abundante. A combustão nada mais do que uma forma rápida e descontrolada da oxidação. Entre parênteses, ele coloca, né, tentando explicar para um público leigo, a mesma reação responsável pela ferrugem. Né? Bom, entender a oxidação nesse sentido demandaria outras explicações. Né? Todas as estrelas funcionam da mesma forma. São bolas de gás esmagadas sobre a própria gravidade. Veja os termos cotidianos, a linguagem que vai se aproximar das pessoas. Sob pressão, os átomos de hidrogênio no centro da bola começam a se fundir em átomos mais pesados, de hélio. Hidrogênio é o elemento mais leve da tabela periódica. Precisa citar a tabela periódica? Não, né? Ele é o mais leve dentre os elementos. E o gás mais abundante do universo. O hélio fica em segundo lugar. Em segundo lugar é o quê? É o mais abundante ou o mais leve? Então,
a constituição dessa escrita é problemática. A partir da fusão de átomos de hidrogênio e em situações mais extremas, hélio, então, por que esse parêntese, por que essa consideração não dá para entender? No coração das estrelas surgem diversos outros elementos, como o oxigênio, o carbono e o silício. Quando Carl Sagan dizia que somos feitos de poeira das estrelas, era num sentido literal. Os átomos que compõem seu corpo foram forjados por fusão nas fornalhas desses átomos. A gente não vai analisar, eu estou tentando aqui mostrar para vocês como que se faz uma leitura crítica de um texto, mas teriam muitos elementos aqui e elementos que comprometem também as nossas ideias, né, e do que é ciência, né? Então, quando se traz muitos elementos tentando aproximar, né, Carl Sagan falou que somos poeira das estrelas no sentido literal. Não, não é no sentido literal, é figurado. Então, vejam que há coisas aqui que pode discutir. E aí o autor continua. O pulo do gato é o processo de fusão, que o processo de fusão é exotérmico, ou seja, emite energia em vez de absorvê-la. E é essa energia que aquece o Sol. Será que aquece o Sol? Né? A gente poderia perguntar que conceitos estão aí. Aquece tanto, de fato, que os elétrons se separam de seus átomos e o gás se torna plasma, o quarto estado da matéria. Na superfície do Sol, a temperatura ultrapassa 5.000 graus Celsius. Moral da história. A bola de plasma que decora nosso céu e permite vida na Terra até dá a impressão de ser feita de fogo. Mas o que rola no Sol é o seu fogão, e seu fogão são dois processos diferentes. Então, vejam a quantidade de termos e comparações que o jornalista tentou colocar aqui. Só que essa composição, ela acaba deturpando ideias da ciência. Percebam que eu posso trabalhar um texto desses na sala de aula? Posso, mas a ideia aqui, se eu quiser falar de átomos, né, de moléculas, enfim, do que ele traz aqui, eu teria que trabalhar numa perspectiva de leitura crítica, que é olhar esse texto e buscar com que os estudantes percebessem o quanto ele está escrito de uma forma que não nos informa a ciência, mas que vai divagando em outras ideias e que não me demonstra o que é ciência. Então, quando as pessoas dizem, então eu não posso trabalhar um texto como esse na sala de aula, eu vou dizer sim, e é super importante trabalhar um texto como esse na sala de aula, porque também nós precisamos criar a educação para as mídias. Né? O letramento informacional e midiático é importantíssimo. Então, pode e deve levar para a sala de aula. Passando à frente, né? Então, eu falei de uma matéria séria, um exemplo de uma matéria séria, eu falei um exemplo de uma matéria deturpada e que vai criar problemas para as percepções que as pessoas têm sobre ciência, e a gente entra no problema bem atual, que são as fake sciences, ou as notícias falsas de ciência. Tá? Eu tenho utilizado esse termo, fake science, em outros trabalhos, eu tenho feito pesquisa sobre isso, e o termo geral é fake news, né? Mas esse termo fake news, ele também é um termo problemático, porque do ponto de vista do jornalismo, se for notícia, não é falsa, né? Então, eu não teria uma notícia falsa. A ideia que eu utilizo de fake science é pensar assim, a falsa ciência, né? Ela tenta trazer uma informação sobre ciência, mas acaba trazendo uma informação errada sobre ciência. Então, a gente poderia meio que traduzir isso como uma falsa ciência, né? Uma ciência falsa. Dá a ideia de ciência, mas não é ciência. Quer ser ciência, mas não é ciência. Quer informar sobre ciência, mas não é ciência. E as notícias falsas, elas ganham repercussão porque elas são propagadas via redes sociais e correntes, né? Grupos de WhatsApp. E aí esse boato, essa mentira, ele pode ser replicado por milhões de pessoas e de forma rápida, em um tempo, né, muito rápido.
Então, em poucos segundos, uma notícia, uma informação falsa, ela pode chegar a muitas pessoas. Nesse sentido, também a gente tem que pensar o quanto essa informação falsa acaba criando uma divulgação científica ao avesso, né? É uma divulgação científica que não nos interessa, mas ela está acontecendo. Os motivos das pessoas propagarem notícias falsas, eles demandam um estudo. Não é tão simples assim, as pessoas propagam notícias falsas porque são ignorantes em ciência. Não é essa, não é uma relação direta. E a gente tem observado isso nas leituras que eu faço, que há outros fatores que estão ligados ao que a gente chama da era da pós-verdade. Essa era da pós-verdade, as pessoas estão mais apegadas às informações, né, que se apegam aos seus interesses próprios do que acreditar, por exemplo, no conteúdo científico. E a gente também tem uma corrente do negacionismo da ciência. A gente tem uma carga muito grande e que vai afetar e que as pessoas vão acabar propagando essas mensagens. Eu posso dizer para vocês que isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, está acontecendo no mundo afora, então não pensemos que porque somos brasileiros, não temos conhecimento, isso acontece. Um país como os Estados Unidos, a gente tem como referência de cultura científica, nós temos muitos negacionistas, nós temos muitas pessoas que não tomaram a vacina porque estão negando a ciência. Enfim, é importante que a gente saiba que isso não é algo eminentemente brasileiro e se aqui as coisas acontecem, elas se agravam, são por outros motivos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de informação falsa que a gente estudou num projeto junto com uma aluna de iniciação científica. E a informação falsa traz o seguinte: essa informação chegou o ano passado, né, via WhatsApp. Eu, particularmente, não recebo muitas notícias falsas, ou não recebia, né, por conta que a minha rede de contatos também acaba não passando isso. Mas a gente fez aí uma campanha de arrecadar essas notícias falsas em cada um que chegava no grupo de pesquisa e a gente conseguiu, então, um certo número para analisá-las. Então, a informação começa: em Israel não há morte do C-19. Super notícias. Então, já está criando um espetáculo aqui. A cura do vírus C-19, né, não dá nem o nome certo do vírus, ou a maneira de eliminá-la foi alcançada. Ou seja, já está dando uma solução simples para um problema complexo. As informações vêm de Israel. Esse vírus não causou nenhuma morte. Isso não é verdade, né? E assim, por que uma informação falsa ela traz um contexto muito distante do brasileiro? Qual o conhecimento que nós temos de Israel, né? Não estamos falando de Argentina, de Uruguai ou de um país muito próximo ao nosso. Nós não temos conhecimento nem aprofundado dessa cultura e nem do que acontece lá, tá? Então, fica mais fácil constituir uma informação falsa quando a gente traz um pesquisador da Coreia, ou um pesquisador japonês, que na nossa cultura nós temos os japoneses como fontes, né, de pessoas que estudam, que se dedicam. Enfim, a receita é simples: limão e bicarbonato. Misture e beba como chá quente toda a tarde. A ação do limão com bicarbonato de sódio mais quente mata imediatamente o vírus, elimina-o completamente do corpo. Esses dois componentes alcalinizam o sistema imunológico, pois quando a noite cai, o nosso sistema se torna ácido e as defesas mais baixas. É por isso que o povo de Israel está relaxando com esse vírus. Todo mundo em Israel bebe água quente com limão e um pouco de bicarbonato à noite. Por isso, comprovadamente mata o vírus. Eu compartilho com a minha família e meus amigos para que nenhum pegue o vírus, para que nenhum de nós pegue o vírus. Deixe os seus critérios. Por favor, passe isso imediatamente. Vejam que essa mensagem ela tem uma constituição. Normalmente, na nossa cultura popular, nós tomamos chá com limão,
limão com bicarbonato se toma muito para problemas estomacais. Então, passar essa mensagem para alguém não faz mal nenhum. Eu não vou. A pessoa que tomar limão com bicarbonato não vai morrer por conta disso. Então, é muito fácil propagar a mensagem, e aí as pessoas olham e dizem, se não, né, não vai fazer mal para ninguém. Então, eu compartilho isso. E aí essas informações vão aumentando, e outro dia chega outra. Então, sempre tem um pedido para compartilhar. A gente fez um trabalho de pesquisa aqui, onde a gente entendeu um pouco esses padrões das notícias falsas. Mas não vou me estender aqui, porque isso também daria um maior tempo para a gente falar sobre o assunto, ou demandaria esse tempo. Bom, e a escola? Né? O que a escola tem a ver com isso? E as aulas de química, que é o nosso foco aqui de discussão? O que nós podemos pensar sobre a divulgação científica na escola e sobre os problemas da divulgação científica? Então, não é só a divulgação científica, mas os problemas que essa divulgação tem, tanto uma divulgação que deturpa ideias de ciência, quanto aquela em que traz informações falsas de ciência, como as fake sites. Então, a gente essa frase que eu coloquei aqui no início está publicada lá na BBC e diz o seguinte: alfabetização do século XXI significa parar e olhar para os lados antes de seguir adiante online. Significa checar os fatos antes de se basear suas opiniões nele. Então, assim, não podemos ficar só nos fatos e opinião não é ciência, né? Significa fazer perguntas sobre as fontes de informação, do tipo: quem escreveu isso? É uma fonte confiável? Quem fez esse vídeo? Ele faz sentido? Quais são os meus vieses? Ou seja, o que eu penso sobre isso, tá? E tudo isso cabe no currículo escolar e também na formação de professores. E tudo isso vai muito além de detectar se a informação é falsa ou não. É um modo de assegurar a tomada de decisão dos jovens e deixá-los bem informados, que isso pode garantir nossas democracias. Então, vejam que o fato da gente receber uma informação falsa ou de uma matéria que pode ter conceitos equivocados, a escola pode trabalhar muito mais do que isso. Né? É um elemento importante para a gente trabalhar coisas além do certo ou errado. É preciso mostrar para as pessoas que uma matéria do tipo daquela que eu mostrei para vocês do Sol, ela é preocupante, porque eu tenho informações que vão mais confundir o leitor do que explicar a ciência. Uma fake news, né, uma notícia, uma fake science, ela vai trazer elementos da ciência que não têm o pé na realidade, não são realidade, não são fatos. E ela vai tentar confundir a nossa percepção sobre ciência e tecnologia. Então, a escola, ela deve trabalhar muito com essas questões, que vão além de dizer essa informação é falsa, mas mostrar para os estudantes por que essa informação é falsa, por que nessa era nós temos esse tipo de vinculação de informação e por que eu tenho que ficar atento sobre isso. Tá? Então, a gente tem que parar também de levar para a sala de aula só aquele conteúdo, eu peguei uma matéria da revista tal para eu falar do assunto X na minha aula de Química. Não, eu preciso trabalhar informação na mídia. Eu preciso trabalhar o que é a mídia e como que ela se constitui. E nesse sentido, então, tem aí um caminho que os pesquisadores da área de ensino de ciências, eles vão falar no letramento informacional e midiático, a LIM, tá? Que inclui a habilidade das pessoas em identificar os diferentes tipos de mídia, interpretando as informações e mensagens presentes nessas mídias, a habilidade da interpretação de memes, vídeos virais, games, propagandas de conteúdo duvidoso, e em especial a interpretação de imagens, gráficos, infográficos e filmes, porque nós estamos numa era com muitas linguagens, né? Várias linguagens.
E por que eu devo promover essas atividades, então, de letramento informacional e midiático em sala de aula? Porque essas publicações são semióticas, ou seja, têm muitos sentidos, e hipertextuais, né? Muitas formas de textos, então com linguagens variadas. Eu tenho visuais, verbais, dá para se discutir a imagem, por que foi colocada uma imagem X e não a Y, o que essa imagem está junto com aquele texto, o que ela significa. Então, há coisas para que nós, professores, trabalhemos na sala de aula, possamos desenvolver atividades na sala de aula que vão muito além do certo e do errado. Um motivo também é que esses textos, né, essas informações são paratextuais. Paratexto é tudo aquilo além do texto. Então, nós temos boxes, a gente tem legendas, a gente tem destaques, fotos, links, e tudo isso dá para trabalhar. Dá não, deve ser trabalhado. Vocês poderão dizer, bom, mas em língua portuguesa já se faz muito isso. Sim, faz, mas não com o viés da ciência, né? Então, nós precisamos trazer para as aulas de ciência o nosso olhar sobre isso. Como a ciência está sendo divulgada nesses meios e por que ela assim está sendo divulgada. E a gente tem ainda as ilustrações que exemplificam, ilustram e outras que acrescentam informações, gráficos ou infográficos. Sobre a questão da fake science, eu posso dizer para vocês que a gente pode trazer então para a discussão da sala de aula o que é uma notícia, uma informação falsa de ciência, né? O que ela é, discutir com os estudantes por que as pessoas acreditam nisso, né? Que tipo de informação tem sido repassada. Então, além de mostrar a informação falsa, mostrar os elementos que nos dão um indício de que não tem veracidade nesses fatos, mas também mostrar por que isso está sendo propagado. Por que estamos vivendo nessa era? Então, é uma discussão importante, interessante, e que nós temos, enquanto professores, temos uma boa contribuição para isso. E como eu já falei anteriormente sobre o texto lá do Sol, leitura crítica de textos do jornalismo científico. Então, tem muita coisa que dá para ser discutida de forma crítica. Tem textos bons que a gente pode levar para a sala de aula com uma maior tranquilidade, para mostrar outros caminhos da ciência, outras faces da ciência, mas há textos que eu tenho que levar para a sala de aula para trabalhá-los de maneira crítica. Aqui, também uma informação falsa, vejam, eu não tenho a referência, me chegou essa imagem, mas eu não tenho a referência de se ela estava realmente num suposto supermercado, né? E aí essa informação tem o seguinte, o Covid-19 é imune a organismos com pH maior que 5,5. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível do pH para combater os vírus. Começa que pH, para nós químicos, ali já está escrito errado, mas isso seria o menor dos problemas. Limão, alguns dos quais, limão, 9,9 o pH. Abacate, 15,6. Alho, 13,2. Manga, 8,7. Tangerina, 8. Abacaxi, 12,7. Laranja, 9,2. Ou seja, nessa informação, os alimentos, essas frutas, estão colocadas com pH alcalino, quando não precisa nem testar, né? Mas sabemos que o pH do limão é muito menor que isso, o abacate, enfim, do alho. Então, vejam que isso aqui dá para levar para a sala de aula, dá para realizar experimentos, dá para realizar testes e discutir por que isso, né, está num supermercado. Provavelmente o dono desse supermercado quer vender mais essas frutas e diz, olha, agora vocês consumam. Então, há um interesse por trás disso. E aí embaixo diz, não guarde essa informação apenas para você, passe para toda a sua família e amigos. Tome cuidado e Deus te abençoe. Muitas das fake news, das fake sciences, elas trazem apelos religiosos. Bom, como que eu trabalho isso, né? Discutir o conhecimento científico a partir dessa fake science, fazer testes de pH, pesquisar sobre o pH do vírus, alimentos alcalinos. Que história é essa, né? Por que alimentos alcalinos? Há uma campanha aí desses alimentos alcalinos.
Comer determinados alimentos aumenta o pH no organismo, onde? No sangue, no estômago, no intestino, né? Onde acontece, então, a ação do vírus, dá para a gente discutir várias coisas no contexto de uma informação falsa e realizar atividades para não só desmentir, né, desvelar isso, mas também por que e qual a intencionalidade de uma informação dessa ser propagada. Eu já vou, né, para a parte final, aqui finalizando. Recentemente, eu tenho um artigo publicado sobre fake science, uma análise de vídeos publicados sobre a pandemia. Então, aqui, eu e a Vanessa, que é aluna da graduação aqui do curso de Química, fizemos análise de vídeos. Nessa aqui, nós só apresentamos os vídeos. E nessa análise, a gente determina alguns padrões que se repetem nesses vídeos. Então, esses padrões dão um indício de como a gente pode identificar uma notícia falsa, certo? Então, convido todos a ler esse artigo. Sobre divulgação científica na sala de aula, eu tenho um livro publicado de artigos de outros autores, né? Então, uma organização de um livro, eu e o professor Marcelo Jordan, que é divulgação científica na sala de aula, tem pesquisadores da área importantes e que, para quem se interessa pelo tema, eu recomendo a leitura de vários artigos que estão dentro desse livro. E um outro livro que é uma produção minha, né, produto dos meus estudos, que é a Divulgação Científica, Diálogos com o Ensino de Ciência. Eu deixo para vocês o meu contato institucional, marcia.cunha@unioeste.br, para qualquer dúvida, comentário e o que vocês necessitarem a respeito desse tema, que a mim é muito caro e que me interessa muito também conhecer outras pesquisas. Muito obrigada pela atenção de todos e que esse evento possa mostrar alguns caminhos importantes de modo que a gente pense numa educação em química melhor para os nossos jovens.